Você celebra a Páscoa todo ano, mas você sabe de verdade o que está celebrando? Porque a maioria das pessoas, inclusive dentro da igreja, trocou o maior acontecimento da história da humanidade pelo chocolate, coelhinhos e uma folga na semana. E isso, meu irmão, minha irmã, não é apenas ingenuidade, é uma tragédia espiritual. Hoje eu quero te convidar para um mergulho profundo. Vamos tirar a poeira, arrancar os ornamentos do comércio e encontrar o ouro puro que está debaixo de tudo isso, o real significado da Páscoa. Fica comigo até o final do vídeo, porque o que eu vou te mostrar vai mudar a forma como você se aproxima da cruz para sempre. Mas antes de continuar, se você ainda não faz parte dessa família, clica em inscrever-se agora e ativa o sininho, porque toda semana nós temos novos conteúdos que vão alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Você não pode perder isso. Para entender a Páscoa, precisamos voltar mais de 3.000 anos atrás, ao Egito. Israel estava escravizado, oprimido, sem esperança humana. E Deus levantou Moisés para operar e liderar o êxodo. E Deus, nesse processo, enviou 10 pragas sobre o Egito. Mas a última era diferente de todas as outras. Era a praga da morte. Diz o texto de Êxodo 12, 23. O Senhor passará para ferir os egípcios, mas quando vir o sangue nos umbrais da porta, o Senhor passará por cima daquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Um cordeiro sem defeito, imolado, o sangue espalhado na porta, e a morte passaria por cima. Meu irmão, isso não foi apenas história, isso foi profecia. Foi Deus desenhando séculos antes a silhueta do que estaria por vir. O cordeiro do Êxodo não era o fim, era a sombra. A realidade ainda estava por vir. Todo aquele ritual, o sangue, o pão sem fermento, a pressa da libertação, era a linguagem que Deus escolheu para preparar o coração da humanidade para o maior evento já registrado na eternidade. Séculos depois do Êxodo, às margens do Rio Jordão, um homem apontou o dedo para Jesus de Nazaré e disse as palavras mais densas da história: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não estava improvisando, ele estava revelando, conectando pontos que Deus havia traçado desde a criação do mundo. Quando Jesus foi crucificado, preste muita atenção nisso. Era exatamente a hora em que os sacerdotes no templo imolavam o cordeiro da Páscoa judaica. Aquele que não tinha defeito, porque era Deus encarnado, derramou o seu sangue, não na verga de uma porta, mas sobre uma rude cruz, para que a morte eterna passasse por cima de todo aquele que crê. A Páscoa cristã não é uma festa nova, é a Páscoa antiga, finalmente cumprida em toda a sua plenitude e glória. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, conforme disse Paulo em 1 Coríntios 5 e 7. Paulo não tem dúvida, Jesus é o Cordeiro. A cruz é o altar e o sangue derramado no Calvário é o único sangue que salva, não temporariamente, como o dos animais, mas para sempre, de uma vez por todas, para toda a eternidade. Isso é o que você está celebrando na Páscoa. Não é um ritual, é uma declaração de guerra contra a morte. E a morte perdeu. Mas a história não termina na cruz. Se terminasse ali, teríamos apenas um mártir. E mártires não salvam ninguém. No terceiro dia, o túmulo estava vazio. E esse fato histórico, verificável, que deixou os soldados romanos apavorados e os discípulos transformados em homens que morreram pregando o que viram com seus próprios olhos, esse fato muda tudo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Paulo coloca as cartas na mesa, sem rodeios, sem eufemismos. A ressurreição não é um detalhe teológico, é o fundamento. Retire a ressurreição do cristianismo e a nossa fé desmorona. Mas ela aconteceu, e por causa disso, o crente não celebra a morte de Jesus apenas, celebra também a vitória de Jesus sobre a morte. Celebra aquele que está sentado à destra do Pai, que intercede por nós. Celebra que a sepultura não teve a última palavra. A Páscoa não é a memória de um morto, é a celebração de um vivo
que vive para todo sempre e que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, o que você vai fazer com essa notícia? Você pode celebrar a Páscoa como o mundo celebra, com superficialidade, com tradição vazia, com coração frio, ou pode parar, se ajoelhar diante daquele cordeiro e deixar que o sangue derramado na cruz faça em você o que ele foi derramado para fazer, libertar. Não existe pecado grande demais para o sangue de Jesus. Não existe passado escuro demais para a luz da ressurreição. Não existe vida tão destruída que o Deus que venceu a morte não possa restaurar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso foi escrito 700 anos antes da cruz e se cumpriu em cada detalhe. A Páscoa é o grito de Deus para a humanidade. Eu te amo e provei isso. Que neste tempo de Páscoa a sua celebração não seja de chocolate, mas de gratidão, de adoração, de um coração que encontrou no Cordeiro imolado o seu Salvador, o seu Rei, o seu eterno sumo sacerdote. Cristo ressuscitou, ele ressuscitou de verdade, e isso muda tudo. E para enfatizar essa verdade, comente aqui embaixo agora: Cristo vive. Até o nosso próximo estudo. Deus te abençoe, te guarde e te conserve nessa fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pelo sacrifício que o Senhor realizou naquela cruz. Muito obrigado, porque através do sangue derramado, nós alcançamos vida eterna e libertação do pecado. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que são tocados por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.